Goiás é um estado que mantém uma relação a nível nacional centro-periferia. Como a economia originária é uma economia primária, exportadora de produtos primários, né, tem, desde a sua origem, tem essa relação centro-periferia. E essa relação, de certa forma, não deixa de trazer, quando acontecimentos importantes acontecem no centro dinâmico da economia nacional, do capitalismo brasileiro, quando esses acontecimentos acontecem, muitas vezes, quando replica aqui, ele vem seus reflexos de uma forma tardia. E muitas vezes, quando ele chega, ele não vem sobre a sua forma pura, natural, com a nitidez ideológica ou política que acontece no seu centro dinâmico. Ele chega nas terras goianas e assimila as nossas particularidades, as nossas singularidades e transmuta. E acontece, muitas vezes acontece, acaba acontecendo tardiamente, de uma forma transmudada. Estou dizendo isso porque ontem eu participei da sessão que aconteceu aqui sobre a discussão sobre o período do governo Mauro Borges. E a intervenção que o Goiás Araguaia fez, eu achei de forma interessante, porque ele nos chama a atenção para que a gente não cometa equívocos e erros de tentar encaixar, enquadrar governos e políticos goianos dentro dos modelos estereotipados, né? E que a gente não possa também cometer erros de fazer transposição mecânica de realidades que acontecem lá fora e depois, ao chegar aqui de forma tardia, ela acontece de uma outra maneira, com nova roupagem. E isso é importante fazer esse tipo de observação, porque o modelo getuliano, que tem como característica fundamental o nacionalismo desenvolvimentista, e que acontece muito, em parte, depois da crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial, uma intensificação do processo de substituição de importações. Esse é um processo que acontece decorrente do estrangulamento externo, né, proveniente dessa crise de 29 e da Segunda Guerra Mundial, que estrangula a nossa capacidade de importar. Então isso estimula iniciativas de produzir internamente no mercado local aquilo que a gente importava. E esse processo inicia de substituir essas importações, se inicia basicamente, originalmente, na produção dos bens de consumo de massa, né? Vestuário, indústria alimentícia, e depois vai ganhando uma certa complexidade na medida que o mercado interno vai exigindo, né, produção de bens de capital. Então esse processo é a base do modelo getuliano. Esse início do processo de industrialização. E ele repica, acho que começa a ter seus reflexos na política aqui em Goiás. Eu acho que o produto mais acabado desse modelo acontece no governo do Mauro Borges. Mauro Borges, que delineia um conjunto de ações, o seu plano MB, a planificação,
a modernização administrativa e o reaparelhamento do Estado, né, como um instrumental, uma ferramenta importante para promover, e fomentar a economia e as atividades produtivas ali de Goiás. A criação de empresas de economia mista, né, e toda uma série de iniciativas que ele toma no sentido de dar ao Estado, né, essa capacidade de intervenção indutora na economia, dado o momento, entende, da situação política e econômica que o Estado vivia. Eu acho que na trajetória de Iris Rezende, que inicia, né, em 58 com a sua eleição a vereador, e ela se firma na sua eleição para deputado estadual em 62, quando o Mauro Borges já era governo, quando o Mauro Borges se elege governador, eu acho que isso seduz, né, e de certa forma marca profundamente a trajetória do Iris Rezende, o governo transformador que o Mauro Borges faz e realiza, né, desde naquele momento. Eu acho que isso é um marco fundamental na trajetória do Iris. Quando o prefeito eleito, a Cileide já discorreu muito bem sobre isso, né? Eu confesso que aprendi muito lendo a sua tese de dissertação. Quando o prefeito, Goiás passa por um momento, a semelhança do que vem acontecendo também a nível nacional, de um forte fluxo migratório. A capital goiana recebe isso, um forte fluxo migratório. Ela mesma disse que no início, na década de 60, Goiânia tinha 150 mil habitantes e no final da década está com 358 mil habitantes. Então é um processo intenso de migração que ocorre na capital goiana. Acontece que esse processo de migração, ele não se realiza concomitantemente com o processo de industrialização, como ocorre e ocorreu nas colônias centrais, né? Quando ocorria esse fluxo migratório, especialmente nas economias centrais, esse fluxo era absorvido, grande parcela desse fluxo era absorvido pelo processo de industrialização que estava sendo também impulsionado, né? Aqui, isso não se faz, não se realiza. Essa população vem para Goiânia e ela não é absorvida pelo setor secundário, né? As suas atividades se espalham entre o setor de serviços, absorvida pelo setor de serviços, e muitos deles, através de pequenos empreendimentos, né, se firmam aqui na capital. E, de certa forma, ela conserva ainda aqui na cidade, né, as suas tradições, as suas raízes e a sua cultura advinda do mundo rural. Isso tem uma forte influência, entende? Aqui na capital. Então, isso é um caldo de cultura, né, onde emerge a liderança do próprio Iris, que também vem, né, e traz essa origem. O mutirão que ele adota da Prefeitura de Goiânia nada mais é do que uma prática do mundo rural, né? Então, cala fundo a liderança carismática do Iris nesse ambiente, né, político e cultural, né, que vive a cidade naquele momento.
E através de uma administração que busca resultados, né? Porque esse fluxo migratório que vem para Goiânia, ele enche a cidade de certa forma, e há uma demanda reprimida, quando ele assume a prefeitura, há uma demanda reprimida, né? Por obras, por infraestrutura de saneamento básico, por moradia, por asfalto, né? E ele, através dessas iniciativas que ele toma, que a Cileide acabou de relatar, ele consegue atender em grande parte dessa demanda reprimida. Acreditando naquele ambiente, né, também onde já tinha acontecido o golpe, que podia transitar, né, no mundo do regime militar, né, se ele se voltasse à sua administração única e exclusivamente para obter resultados. Então, acho que isso é uma matriz interessante de atuação que ele tem na prefeitura, que vai marcar, logo em seguida, quando ele assume o governo do Estado, também uma relação, entende? Não de confronto com o regime militar, não transige, ele não transige politicamente, mas também não faz o confronto, ele não faz a ruptura com o regime. Depois da sua cassação, ele se volta, ele se recolhe e vai exercer a sua atividade advocatícia, monta o escritório e vai exercer a sua atividade advocatícia. E, de certa forma, sem deixar de fazer política, como ele próprio disse, né? Através dos júris populares, para mais de 100 júris, ele continua exercitando política, entende? Mantendo contatos a nível do interior do Estado e tudo mais. Mas o seu afastamento e do Mauro Borges, com a cassação dos dois, permite surgir no interior do MDB o aparecimento de novas lideranças. Em 74, com a eleição de senadores aqui em Goiás, o Ulisses Guimarães tinha feito a nível nacional uma peregrinação de anticandidato, né? E a crise do petróleo, né, começa já a manifestar a nível do país como um todo, entende? Um movimento contra a carestia, né? Ou seja, a insatisfação da população em relação à política econômica já demonstra sinais, entende? No início, né, desse período. E o regime militar colhe uma derrota rotunda nas eleições de 74. De 22 senadores eleitos, 16 são do MDB. E Goiás elege o Lázaro Barbosa, nessa época, derrotando o candidato da Arena, que era o Manuel Reis. Nas eleições, e aí cria-se a expectativa nas próximas eleições de 78 da possibilidade de ter novamente eleições para governador em 78. Mas o Geisel, já em 77, prevendo também uma nova derrota do regime militar, em 77, decreta o pacote de abril. O pacote de abril, além de extinguir a eleição de governador em 78, ele institui o senador nomeado, aqui é o senador Bione. Em 78, cada estado elegeria 2 senadores. Um pacote de abril passaria a eleger apenas um. O outro senador era nomeado pelo regime militar. E assim aconteceu. Mas antes da edição do pacote de abril,
Henrique Santilo, ex-prefeito de Anápolis, tinha sido eleito deputado estadual em 74. Santilo se alinha a nível nacional com o bloco autêntico dentro do PMDB. O PMDB a nível nacional passou a ter duas tendências bem nítidas, que eram os autênticos e os moderados. Santilo se alia ao grupo autêntico e faz uma oposição combativa a nível do Estado de Goiás, como deputado estadual eleito em 74. E começa a aparecer no cenário goiano como possível candidato às eleições de 78 a governador, dada a ausência do Íris e do Mauro. Inicia dentro do MDB de Goiás, naquela época, uma disputa entre autênticos e moderados. Santilo, liderando o grupo autêntico, se lança candidato ao governo em 78, e Juarez Bernardes, ligado ao grupo moderado, também se lança. Inicia uma mobilização a nível do Estado, realiza algumas reuniões em torno dessa questão, e o Íris se alia apoia a candidatura do Juarez Bernardes naquela época. Mas com o advento do pacote de Abril, extinguindo as eleições para o governador em 78 e mantendo uma vaga para o Senado, as duas candidaturas que estavam já se exercitando nesse projeto aí de governo, relançam as suas candidaturas ao Senado. Então ambos, Santilo e Juarez, disputam as eleições para o Senado. Santilo ganha e o Íris continua dando apoio ao Juarez naquela oportunidade. Bom, 79 em anistia. O Íris e o Mauro Borges recuperam os seus direitos políticos. E com a bênção do Pedro Ludovico, ele começa a fazer um trabalho já no leito de morte, acho que no próprio enterro do Pedro, já há sinais claros de indicação da preferência do Pedro pelo nome do Íris Rezende. Se promove uma articulação entre o Mauro e o próprio Íris, e nessa luta interna, nesse empate interno que se trava dentro do MDB, Santilo se sente acuado e rompe com o MDB e vai para o PT, com seu grupo político. Isso em 1980. Permanece pouco tempo no PT, volta às hostes do MDB, faz um acordo com o Íris, indica na chapa do Íris o vice, Ronaldo Quinan, que era ligado, que tinha também migrado para o PT juntamente com o Santilo, e esse acordo se materializa com a candidatura aí na chapa do Ronaldo Quinan, nas eleições de 82. O Íris, já governador, é aí que é interessante buscar, entende, essa trajetória regressa do quando ele era prefeito. Ele continua a manter relações e trânsito com o regime militar. E teve um episódio marcante aí no governo Figueiredo. Ele participa de um ato na solenidade de posse do Newton Cruz como comandante do Planalto, das
das forças do Planalto. Esse episódio irrita profundamente o setor de oposição dentro do MDB a nível de Goiás e a nível nacional. Porque Newton Cruz tinha sido envolvido naquele escândalo da morte do Paul Garca, né? E setores mais combativos da oposição, com essa presença do Willian nesse ato, e foi o único governador de oposição que participou dessa solenidade. Então, criticaram muito, achando que essa era uma postura que não ajudava nada dentro do movimento, né, contra a ditadura e pela instauração das eleições diretas naquele momento. Mas isso é interessante para observar como a sua conduta, a sua maneira de se comportar politicamente, ela vem lá de trás, quando ele era prefeito e deu continuidade a esse tipo de comportamento já como governador do Estado. É interessante que também essa luta interna, né, dentro do MDB de Goiás, ela acontece com um outro episódio. Já na posse do governo Sarney, Goiás tinha uma cota no Ministério do Sarney, já negociado durante a época da transição com o Tancredo Neves. O Willis procura o Santilo para tentar negociar a indicação desse ministro, porque o Mauro Borges tinha manifestado já interesse de ser o ministro. Procura o Santilo e negocia a indicação do Flávio Peixoto para o Ministério de Desenvolvimento Urbano. E assim acontece, né? Flávio vai para o Ministério e se sabe que o Mauro fica bastante satisfeito com essa articulação. E a tentativa do Willis, naquela época não tinha reeleição, era de que o Flávio pudesse segurar a sua posição a nível nacional quando ele, no final do seu mandato, né, pudesse ocupar essa vaga, como acabou também acontecendo, sendo ministro da Agricultura, né, deixando o governo, no final do governo, e passando o governo Coronel Tirano. Mas a sucessão do Willis também acontece com um embate político a nível interno dentro do PMDB. O Santilo começa a se organizar internamente, promove uma série de iniciativas políticas, entre os quais um projeto de mobilização popular a nível do interior do Estado. São reuniões partidárias, mas dentro do MDB, mas que transcende o MDB, porque um dos objetivos desse projeto de mobilização popular é incentivar a organização da sociedade organizada, né? E, de certa forma, essas reuniões dentro do interior começaram a provocar uma certa inquietação muito grande, né, nas forças mais conservadoras dentro do MDB, porque era um palco, era um fórum de debate sobre as práticas políticas, né, que vicejavam dentro do MDB, e, de certa forma, incomodavam, né, já que o governo do Estado também, naquela época, era do MDB. Mas há um trabalho intenso, né, um avanço. Santilo consegue
avançar muito na sua candidatura e Mauro Borges, já insatisfeito, né, com essas questões, algumas questões, rompe com o MDB e também se lança candidato ao governo do Estado. O embate agora é entre Mauro e Santillo, né? Na construção da sua candidatura, era importante formalizar o apoio do agrupamento do Íris. O Santillo faz várias tentativas, mal sucedidas, né? Convida o União do agrupamento do Íris para ser vice, o União não aceita. Convida o Alain Margon, prefeito de Catalão, para ser vice, para ser seu vice, também do agrupamento do Íris, ele não aceita. Então se percebe que há uma resistência forte entre o grupo do irismo em relação à candidatura do Santillo. Nessa medida, ele é obrigado a fechar um acordo interno dentro do seu próprio bloco, convidando Joaquim Ruiz para ser o seu vice. Obtém uma vitória importante nas eleições, de certa forma, busca caminhar um governo de uma forma distinta, né? De uma forma, exercita dentro do partido uma atividade de construir também um processo de planejamento, tem como seu braço teórico, você tem a Fundação Pedro Zorta, que faz um trabalho nesse sentido, né? A Fundação, naquele momento, estabelece contato com a Unicamp, com professores da Unicamp, com o Carlos Estevam Martins, e elaboram um documento, elaboram um programa de governo, consegue envolver mais de 70 profissionais liberais, né? Nessa discussão toda, nessa formatação do programa. Esses profissionais liberais que participam desse processo vão ter um papel importante a nível de governo, porque dentro da estrutura administrativa, né, em cada secretaria tinha um secretário executivo, que era o braço operacional da secretaria. Esses profissionais liberais que participam de todo esse processo de discussão de mais de ano, são, na sua maioria, os secretários executivos do governo, né? Tentando assegurar em cada secretaria, entende? A manutenção, entende? De uma ideia do planejamento, de uma articulação, entende? A nível interno do sistema de planejamento. Há um bafejo democrático no governo também. Pela primeira vez se elege diretores de escola através da eleição direta, se elege, entende, diretores administrativos de empresas e autarquias, né? Reuniões com o movimento popular, se entrega ao movimento comunitário e se cria uma secretaria para o movimento comunitário, né? As mulheres também passam a ter uma secretaria de Estado, ou seja, é uma tentativa de exercitar uma prática, uma gestão mais democrática a nível de governo. Esse processo, como aconteceu inclusive na própria gestão do Mauro Borges, e o relato onde foi extremamente ilustrativo, ele não consegue se concluir, né? Ele não é concluso. Não é concluso porque a pirâmide, entende? A estrutura partidária, ela não dá sustentação para que você avance nessa prática, né? E isso foi muito notório, muito evidente no segundo ano de governo, quando acontecem as eleições municipais, né? Você não contava com uma relação política, entende? No interior do Estado. Os candidatos a prefeitos
eram os mesmos candidatos que eram e que tinham ligações com agrupamento, por exemplo, do IRIS, né? Rio Verde era assim, o Nascimento, Tumbiara era o Radivaí, e assim pululava a nível do interior do estado lideranças que tinham aquelas práticas viciadas, que não renovavam a sua prática política e que não davam suporte político dentro da estrutura partidária para que você avançasse e concluísse um processo de modernização, de democratização da gestão de governar, aí da forma de governar. Então, você começa a perder oxigênio, né? Começa a perder fôlego e acaba se sucumbindo perante uma realidade, né? E permeia toda a estrutura do partido. Bom, durante a sua gestão acontece o rompimento com o agrupamento do IRIS, que é o episódio da sua candidatura ao governo, à presidência da República. Esse é um episódio marcante, né? Santilo tinha feito conversa com o IRIS, ele tinha dito a ele que não teria condições de apoiá-lo como candidato dentro do PMDB à presidência da República, dada a sua trajetória pessoal e também o fato de que a candidatura dele, IRIS, né, estaria sendo apoiada pelo Sarney. Então isso foi uma conversa que os dois tiveram, né, e que marca, você entende, um ponto de ruptura entre as duas lideranças dentro do MDB. Santilo se abstém de votar no colégio eleitoral, teatro do MDB. O seu substituto, entende, ele abre mão de votar. O seu substituto, o seu suplente, é o Josivan de Oliveira, que era do agrupamento do IRIS, então ele permite ao suplente votar na candidatura, mas mesmo assim, você tem que a confusão se estabelece, todo mundo sabe o que aconteceu, há um rompimento, o IRIS volta, se lança candidato ao governo, e a sua candidatura, entende, o Santilo apoia um outro candidato, que é o Irã Saraiva, e o IRIS volta ao governo do Estado. Bom, essa volta marca definitivamente o rompimento dos dois. Então o que a gente percebe é que após esse período, o IRIS começa a reinar sozinho dentro do MDB. A figura do Santilo é uma figura que o incomoda, né, politicamente, porque Santilo ocupa um espaço dentro do MDB à esquerda. Isso parece que ia incomodar muito, né? E na medida que há esse expurgo, né, primeiro o Mauro, depois o Santilo, ele permanece sozinho dentro do MDB. Consegue fazer o seu sucessor, Maguito, já nas eleições de 94. Em 98, aí tem um embate, entende, com Marconi. Marconi, dentro do agrupamento Santilo, era o político que mais se assemelhava com o próprio político. Isso desde o começo. Com as mesmas virtudes e os mesmos defeitos. Marconi consegue articular um amplo arco de alianças, né, que vai de alguns segmentos de centro-esquerda, mas tem a predominância dentro desse arco das forças mais conservadoras do Estado. Traz para sua campanha ex-governadores da época da ditadura, Otávio Lage, Ari Valadão, Irã, Irapuã, Costa Júnior,
E essa ampla aliança, né, passa pelo PP, passa pelo PFL, o Caiado na época, né? Então o eixo e um político desse arco de aliança se inclina mais para centro-direita, né? Consegue obter uma vitória surpreendente na época, porque se aparece como novo, o moderno, né? Esse período irista já tinha começado a dar sinais de esgotamento do seu projeto político, então obtém realmente uma vitória importante. E inaugura a partir daí um novo ciclo da política do Estado, né? Ao formatar um novo bloco de poder que tem como eixo político essas forças mais conservadoras no Estado, com uma roupagem, um discurso modernizante, mas no fundo aquela tradicional conceituação que todo mundo já disse aqui, né, da modernização conservadora, uma modernização que não rompe paradigmas, né, uma modernização que não rompe com práticas políticas, né, que não priorize uma gestão democrática, que não estabelece políticas, a nível econômico que modifique o panorama e o perfil da distribuição de renda do Estado, da distribuição e sobretudo, dos equilíbrios regionais, que acontecem a nível do Estado. Então é realmente uma modernização que não trafega, que não mergulha nas questões estruturais do Estado. Bom, a trajetória do Íris, depois da derrota em 2002 para o Senado, todo mundo realmente achava que seu destino já estava traçado e ele ia parar no ostracismo político. Mas dá um pulo, o gato tem 7 folhas, tem novo fôlego, se elege prefeito. E na segunda reeleição para prefeito, eu acho que aí, não sei se seria uma metamorfose política do Íris, né? Poderia se chamar assim, mas ele dá uma rearticulada, entendeu? Quando briga a nível do seu próprio partido para que o partido rompa, entende, com uma postura de candidatura puro sangue, chapa puro sangue. E traz para sua aliança, para sua chapa, o PT, oferecendo a vice para o PT. Eu acho que essa é uma guinada, entende, que ele dá em toda a sua trajetória política, quando realmente bate na mesa, briga com suas forças mais atrasadas do seu partido e consegue estabelecer uma aliança com o PT. Não que isso possa trazer modificações na sua prática política, mas eu acho que isso é um ponto de inflexão na sua trajetória, porque, no meu entender, a partir daí ele aceita uma convivência, com forças políticas, mais diversificadas, coisa que o seu comportamento político no passado, era mais intolerante, mais intransigente, né? Então eu acho que, no fundamental, a gente poderia observar muito, essas questões. E a nível estrutural, a economia do Estado, nesse longo período aí de 50, 60 anos, né, ela não deixou, apesar das suas transformações, apesar do seu intenso crescimento, a economia nacional, em boa parte desse período, nessas décadas todas, ela cresce acima da média nacional. Mas mesmo assim, né, com essa pujança de crescimento, com esse avanço, expansão da sua fronteira agrícola,
ela não conseguiu dar um salto de qualidade na sua estrutura produtiva. Ou seja, o setor hegemônico ainda na economia goiana ainda é o setor do agronegócio. O agronegócio participa em torno de 60%, entende, das nossas atividades econômicas. Aí, entendendo como agronegócio no aspecto mais amplo, né? Não só a atividade, você entende, da porteira, produtiva da porteira para dentro da porteira, mas como também fora da porteira. Certo? Os seus reflexos fora da porteira. Então, é um conjunto e um arranjo de atividades produtivas que ainda detém uma certa hegemonia, né, na estrutura produtiva do Estado. E evidentemente que isso não deixa de ter e continua a ter, entende, os seus reflexos políticos. Né? Todo esse remanescente cultural do mundo rural, entende, que ainda permeia a política do Estado. É claro que também no decorrer desse processo todo, nós se constituiu, entende, um agrupamento de assalariados da classe média, né, de pequenos produtores da cidade, do campo também, um grande contingente. E que isso pode, dependendo de como se trabalha politicamente, ser um contrapeso a esse outro tipo de influência política. Né? Mas, eu entendo que, se a gente puder fazer uma prospectiva para frente, que a política no Estado ainda vai conviver, né, com esse remanescente, com esse caldo de cultura ainda que a gente tem ainda atrás do mundo rural. E dependendo como esse contingente de assalariado da classe média que se formatou na sociedade, eu acho que pode delinear algumas outras alternativas e alguns outros projetos políticos. Eu acho que já passei do horário também, né? Mas ficaria por aí e agradeceria a todos. Obrigado. Obrigado, Fernando. Vocês estão percebendo que há uma série de relações, interrelações aí de metamorfoses mesmo, no sentido de que metamorfose é o processo de mudança na forma para conservar o conteúdo que no fundamental é a modernização conservadora, não é? Como a gente vem tentando traçar. E antes de passar a palavra, só tentando entender a história, né? A história como presente e construção já do futuro, né? Que é a nossa expectativa. Então, se vocês observam a trajetória dos personagens, né? No caso do Íris com destaque, ainda está muito viva, tem uma presença muito marcante, né? Porém, é preciso também a gente tentar entender como é que atuaram, com todas as dificuldades, essas forças que a gente consideraria de centro-esquerda ou de esquerda nesse processo, né? Então a gente passaria para o Luiz, que vai abordar um pouco esse processo da luta na perspectiva de uma visão mais progressista, social e mais centro-esquerda.